Vamos lá? Bom, continuando a parte legal da matéria, acho que tem mais uns 20 slides aqui, depois o negócio fica um pouquinho mais dinâmico, tá? Mas a gente tem que passar isso, não tem o que fazer. Muito conceitual essa primeira parte da matéria. Bom, conflitos e restrições aos direitos humanos, e aqui a gente tem que abordar o primeiro tópico da colisão contra a concorrência de direitos humanos. Como que eu distingo um caso de colisão de um caso de concorrência? Colisão de direitos humanos é algo que se verifica quando você tem um conflito entre direitos envolvendo dois titulares distintos. Então, é um caso que não são os mesmos titulares. O cara tem um direito, o outro tem outro direito, e eles entram em choque. Titulares distintos, portanto. A concorrência, por outro lado, é uma situação em que você tem um titular, são direitos do mesmo titular, então direitos distintos pertencentes ao mesmo titular incidem naquele caso concreto. Isso é o que se chama concorrência de direitos. Por exemplo, direito à integridade física e liberdade de expressão. O cara quer fazer uma tatuagem, isso é o quê? Sua liberdade de expressão, sua autodeterminação, ao mesmo tempo viola sua integridade física, furar a orelha, etc. Colisão. Quando você fala em colisão de direitos, ou seja, uma situação de um conflito envolvendo direitos de titulares distintos, você pode falar em colisão em dois sentidos, em sentido próprio e em sentido impróprio. O sentido próprio são, de fato, direitos. O sentido impróprio são direitos contra valores da ordem constitucional, contra princípios da ordem constitucional, direito à liberdade contra a segurança pública, por exemplo. Isso é um caso de colisão em sentido impróprio. Tá? Classificação das restrições. Você pode classificar as restrições de dois modos: em sentido estrito ou em sentido amplo. Em sentido estrito, quando estejam previstas em lei ou em outras fontes normativas com status legal. Em sentido estrito, lei ou Constituição. Em sentido estrito é isso. Em sentido amplo, quando são estabelecidos mediante outros atos normativos, como por exemplo um ato administrativo. Ok? As restrições legais, por sua vez, se classificam em três outras possibilidades. Você tem a restrição legal simples, qualificada e subsidiária. Simples quando a lei, a Constituição, o tratado, estabelece um direito e ao mesmo tempo permite a restrição, mas não estabelece um determinado fim para essa restrição. Restrição qualificada ou condicionada, você tem uma situação em que o direito vem consagrado pela norma. Essa norma permite a restrição, mas ela condiciona a restrição a uma determinada finalidade. Então, por exemplo, direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas. Pela Constituição, esse direito é inviolável, salvo para fins de processo penal ou inquérito policial. Então, ele condiciona a restrição a um determinado fim. Restrições subsidiárias são todas as restrições estabelecidas quando a lei não a prevê expressamente. Então, são casos fora da lei. Isso significa que são inconstitucionais, são ilegais? Não. Como a gente está em situação envolvendo direitos humanos e eventuais conflitos, você tem que resolver esses conflitos de alguma forma. Então você pode estabelecer novas restrições, desde que você o faça com base no critério da proporcionalidade, para que essas restrições não sejam consideradas indevidas. Aliás, todas as restrições devem respeitar o critério da proporcionalidade, seja simples, qualificada ou subsidiária. Um artigo bem legal para a gente visualizar isso é o artigo 8.2 do Protocolo de São Salvador. O exercício dos direitos enunciados acima, está falando de direitos sindicais, só pode estar sujeito às limitações e restrições previstas pela lei. Então a gente tem uma restrição simples, uma restrição em sentido estrito, que sejam próprias a uma sociedade democrática e necessárias, ao fim aqui, necessárias para salvaguardar a ordem pública e proteger a saúde ou a moral pública, e os direitos ou as liberdades dos demais. Então vejam que o tratado autoriza a restrição e ao mesmo tempo estabelece essa restrição de uma maneira direcionada para um determinado fim específico. E aí prossegue o texto. Os membros das Forças Armadas e da Polícia, bem como de outros serviços públicos essenciais, estarão sujeitos às limitações e restrições impostas pela lei. Restrição simples, por quê? Porque abre margem para restrição, mas não condiciona um fim específico. Restrições decorrentes de relações especiais de sujeição. Aqui você tem uma situação bem peculiar. Você teria uma restrição estabelecida
totalmente, independentemente de previsão legal. Isso por si só a gente viu que não é um problema, mas o problema maior de todos é que essas restrições elas seriam estabelecidas com base só por conta de um princípio, o princípio da supremacia do interesse público. Então, você estabeleceria uma restrição muito gravosa para um determinado direito, porque o cidadão se coloca em uma relação com o Estado, que é uma relação muito específica, muito especial, e por isso eu poderia restringir os seus direitos, só por isso, por nada mais, em maior extensão, em maior gravidade, de maneira mais gravosa. 2 exemplos bem notórios: membros das Forças Armadas e as pessoas presas, né? Por que você teria os direitos dos servidores militares seriam direitos diferentes, assegurados em menor extensão muitas vezes? Por conta da hierarquia e da disciplina inerente às forças militares. Então isso por si só justificaria essa maior restrição dos direitos desses indivíduos. Eles não podem constituir sindicato, não podem fazer greve, etc. Não pode nem conceder habeas corpus pela Constituição. No caso das pessoas presas, aqui a lógica é a mesma, o princípio da supremacia do interesse público. Isso por si só legitimaria o Estado a restringir os direitos dessas pessoas em maior extensão. Não estou falando que eu concordo, só estou apresentando a teoria para vocês. Então, para efetivar o direito à segurança pública das pessoas que não estão presas, para assegurar as disposições da sentença condenatória e assegurar a ressocialização, esses direitos dessas pessoas seriam restringidos em um maior nível do que os nossos direitos. Para quem tiver interesse, tem esse artigo do Patrick Caccedo, que foi examinador de direito penal do 7º concurso e do 6º concurso da Defensoria Pública. O artigo está aqui para quem quiser acessar, é um artigo eletrônico, e ele aborda esse assunto. Ele bate muito nessa teoria, fala que isso é só mais uma desculpa para violar ainda mais os direitos dessas pessoas que já não são assegurados em qualquer nível, e não se justificaria, porque você só pode restringir direitos das pessoas presas que não a própria liberdade, né? Todos os direitos devem ser assegurados às pessoas presas, menos a liberdade. Óbvio que tem alguma outra peculiaridade, mas por si só não pode restringir direitos em maior extensão do que das pessoas em liberdade. Por exemplo, sigilo das correspondências telegráficas. A Constituição assegura o sigilo das correspondências. Então, se eu enviar uma carta para você, eu tenho segurado, tenho plena expectativa de que o conteúdo da minha carta não será lido. E é um âmbito maior de proteção do que a própria comunicação telefônica, porque a comunicação telefônica pela Constituição pode ser interceptada, a comunicação telegráfica não. Bom, o que aconteceu no caso prático? Você teve as pessoas estavam presas e elas trocavam cartas. Pouco importa o que tinha nessa carta, se era para cometer crime ou não, se era para carta de amor, isso não importa. O Estado interceptou essas cartas sob a alegação de que elas estavam sendo utilizadas para formular uma prática de fuga e cometimento de planejamento de assassinato de agentes públicos. Aí o Estado interceptou essas cartas. Quando o Estado interceptou essas cartas, o que ele fez? Ele leu o conteúdo dessas cartas. Ele poderia fazer isso? Pela Constituição, não. Mais do que isso, quando vocês pegam a LEP, artigo 41, parágrafo único, que trata de alguns direitos dos presos no âmbito da execução penal, ele fala que os direitos ali previstos, e entre eles está o direito ao sigilo da correspondência, pode ser restrito ou suspenso, mas nunca fala que pode ser violado. Aí qual que seria a solução? Vocês podem estar se perguntando, ok, tudo bem, eu tenho que lidar com isso de alguma forma. A solução seria a seguinte: se há suspeita de que os presos estão trocando cartas para o cometimento de crimes, para o planejamento de alguma fuga, o que o Estado tem que fazer? Intercepta essa carta, não deixa que ela chegue no seu destinatário, acabou. Obstrui o plano, já era. Mas não deveria ler essa carta, porque ela tem o sigilo, né? Quando a Constituição dispõe sobre o sigilo das correspondências, ela assegura amplamente para todas as pessoas, sejam elas presas ou não. Ok? Teoria sobre os limites dos direitos humanos. Aqui existem 2 teorias: teoria externa e teoria interna. Teoria interna, ela sustenta o seguinte:
não há, na prática, o que essa teoria faz? Ela não consegue diferenciar o que é limite de um direito e qual é o seu conteúdo. Porque ela sustenta que, vejam o nome, teoria interna, que os limites são imanentes aos direitos. Então, quando a norma consagra um direito, ao mesmo tempo ela consagra o seu conteúdo e os seus limites. Qual que é o problema disso? É que é muito arbitrário, muito discricionário, porque parte de uma interpretação abstrata. Você não está analisando o caso concreto. Consagrei o direito à vida, quais são os seus limites? Já está lá, no direito à vida. É muito arbitrário, não tem como eu fazer isso. Teoria externa. Teoria externa parte de outra abordagem. Ela sustenta que são duas coisas que não se confundem. Uma coisa são os limites dos direitos e outra coisa são os seus conteúdos. As normas asseguram ou prescrevem o conteúdo de um direito. Os limites, teoria externa, os limites são externos, são estabelecidos a partir do conflito com outros direitos, portanto, em cada caso concreto. Tá? É uma teoria que está mais adequada à dogmática dos direitos humanos. Por quê? Porque é uma teoria que permite a compreensão desses direitos como princípios. Né? Se eu falo que os limites e o conteúdo dos direitos são a mesma coisa, estão previstos abstratamente, eu estou falando que tem praticamente uma regra aqui, não estou permitindo o sopesamento. E não é isso que a teoria dos princípios e a dogmática dos direitos humanos propõe. Então, prevalece a teoria externa. Outro grupo de teorias, agora sobre o conteúdo essencial dos direitos humanos, é a teoria absoluta e a teoria relativa. A teoria absoluta também padece do mesmo defeito da teoria interna. Ela propõe uma interpretação abstrata, ou seja, conteúdo essencial ou mínimo existencial de um direito seria o quê? Tudo aquilo que eu não posso violar. Tudo aquilo que deve ser sempre protegido, independentemente de qualquer particularidade do caso concreto. E aqui que está o defeito dela. Eu não analiso o caso concreto para identificar o que é o conteúdo essencial. Eu parto de um pressuposto. Novamente, a arbitrariedade do intérprete. Não tem como explicar racionalmente o que é conteúdo essencial para a teoria absoluta. É o que cada um acha que é. Teoria relativa, por outro lado, defende que o conteúdo essencial de um direito é variável de acordo com cada caso concreto, sempre apelando ao princípio da proporcionalidade. Então, num determinado caso, o conteúdo essencial será outro, a depender das condições fáticas e jurídicas daquele caso específico. Novamente, é uma teoria mais bem construída, por quê? Porque permite aferir a racionalidade da interpretação do operador do direito, justamente porque ele tem que aplicar o princípio da proporcionalidade. Ok? Eficácia dos direitos humanos nas relações entre particulares. Bom, aqui nós temos novamente algumas teorias. 3 teorias. Teoria do State Action. A teoria do State Action parte do seguinte pressuposto. Direitos humanos são direitos concebidos para a proteção do ser humano contra o arbítrio estatal. Portanto, em tese, eles não deveriam ser aplicados nas relações entre particulares, a não ser que o particular desempenhe alguma função pública ou receba subvenção pública. Então, seriam aplicados apenas na medida em que o particular desempenha uma atividade que o aproxime de um agente público. Eficácia indireta. A eficácia indireta admite a incidência dos direitos humanos nas relações entre particulares, mas apenas mediante a intermediação legislativa. Então, o legislador, quando disciplinasse algum direito, estabeleceria pontos de irrupção, ou seja, pontos de onde pode brotar a incidência dos direitos humanos nas relações entre particulares. Por exemplo, função social do contrato. A minha liberdade de contratar, ela, em princípio, é algo absoluto, exceto no que se refere à função social do contrato. E aí cada intérprete delimitaria de que modo restringir a liberdade de contratação de acordo com a função social do contrato. Ok? E a teoria que é aplicada entre nós, a teoria que prevalece, a eficácia direta. A lógica aqui é a mesma, seja uma relação privada ou uma relação pública. Os direitos humanos incidem da mesma forma. Não há necessidade de intermediação do legislador, não há necessidade de que o particular desempenhe uma função que o aproxime de um agente público. Simplesmente eles incidem como se fosse uma relação pública. Por quê? Porque o Estado, toda vez que ele assume uma obrigação internacional em matéria de direitos humanos, sempre que ele celebra um tratado, ele assume a obrigação de respeitar, ou seja, o Estado
diretamente não pode violar esses direitos. E, ao mesmo tempo, ele assume a obrigação de garantir o exercício dos direitos, o que significa que ele tem que proteger o exercício dos direitos dos seus cidadãos. E, por isso, ele poderia verificar as relações entre particulares e verificar se essas relações estão pautadas no respeito aos direitos humanos ou não. Alguns autores são contrários à eficácia direta, porque eles sustentam que você permite ao Estado intervir nas relações particulares. Em última instância, o Estado estaria verificando o próprio conteúdo dessas relações particulares. Isso violaria a nossa autonomia privada. Essa crítica não procede, é algo que já desde o século XVIII já não se sustenta mais isso. O Estado, se ele tem que respeitar e garantir os direitos humanos, é óbvio que ele tem que verificar se esses direitos humanos são aplicados nas relações particulares. Isso não faz sentido. Não tem sentido você defender um âmbito de autonomia privada desse tamanho, hoje em dia. Bom, interpretação dos direitos humanos. Quando a gente fala de interpretação dos direitos humanos, eu não vou abordar aqui com vocês o que é interpretação gramatical, o que é interpretação evolutiva, o que é interpretação histórica, sistemática, etc. A minha ideia é trazer o que é próprio dos direitos humanos quando a gente está falando de interpretação ou de hermenêutica. Aqui vocês têm 4 critérios que vocês têm que ter em mente. Interpretação conforme os direitos humanos. Mais ou menos a mesma coisa do que interpretação conforme a Constituição. Você tem uma norma de redação dúbia. Essa norma, então, ela pode ser objeto de atribuição de mais de um sentido. E aí o que você faz? Você tem que verificar qual que é o sentido que está compatível, que está conforme a Constituição. No caso dos direitos humanos, qual o sentido que está conforme os tratados de proteção dos direitos humanos. Óbvio que o intérprete não tem uma liberdade ampla e absoluta. Existem alguns limites. Então, em primeiro lugar, ele não pode contrariar o objetivo perseguido pelo legislador, inequivocamente. Se o legislador quis alcançar um determinado objetivo, o intérprete não pode violar esse objetivo. Ele não poderia também forçar o sentido aceitável das palavras. Então, onde está escrito livro, ele não poderia ler CD, sei lá, uma coisa assim. Posso ler e-book? Posso ler e-book, mas CD não. Um exemplo bem idiota, assim, mas para a gente ter em mente do que se trata. Máxima efetividade. A ideia é a seguinte: normalmente você tem mais de um sentido da norma. Qual sentido você deve utilizar? Aquele que proteja mais amplamente o direito. Então, sempre uma ideia de potencialização do direito fundamental. Critério pro homine. Parte do seguinte pressuposto: os direitos humanos, eles asseguram ao cidadão garantias, São normas estabelecidas para a proteção do ser humano. Portanto, toda a interpretação dos direitos humanos sempre deve ser uma interpretação que proteja o ser humano, não como uma interpretação que consagre, que beneficie o Estado, vamos dizer assim. Então, não sei se vocês gostam de processo penal, mas tem o pessoal lá do MP gosta de falar no garantismo penal integral, O que é isso? Eles falam, não tem sentido falar em garantismo monocular, garantismo só para o cidadão, só para o réu. Não, garantismo também tem que ser para a sociedade. Cara, isso não tem o menor sentido. As normas são feitas para a proteção do indivíduo, do mais fraco, é o réu. Então, como é que você vai falar em garantismo penal integral? Se é um sistema de garantias, ele se aplica ao cidadão, não ao Estado. Não tem o menor sentido. E por fim, a primazia da norma mais favorável, que é algo que interessa muito para a gente mais para frente. De acordo com esse critério, você tem o seguinte: sempre que houver um conflito entre normas definidoras de direitos humanos, deve prevalecer a norma que tutele mais amplamente aquele direito. Então, por exemplo, você tem a gente vai ver isso mais para frente, mas a Constituição permite a prisão do depositário infiel. E a Convenção Americana não permite. Qual que é a norma mais favorável? A da Convenção Americana. Então essa deveria prevalecer. E isso independentemente do grau hierárquico dessa norma. Prevalece sempre a norma que proteja mais amplamente os direitos, independentemente se está previsto na Constituição, na lei ou no tratado. Se você tem uma norma que assegura que o contraditório deve ser exercido em 15 dias e uma outra que assegura que deve ser exercido em 10 dias. Qual que protege mais amplamente? Em 15 dias. É essa que deveria prevalecer. Ok? Graças a Deus, a gente entrou numa parte mais dinâmica da matéria.
O Brasil e os direitos humanos. Quando a gente fala em Brasil e os direitos humanos, a gente está se ocupando das relações entre o direito interno e o direito internacional, ou seja, grosso modo, de que maneira as normas do direito internacional são recepcionadas pelo nosso ordenamento. É isso que a gente vai analisar aqui. Bom, desde logo é importante que a gente tenha em mente o seguinte, que a nossa Constituição, ela não é à toa chamada de Constituição Cidadã, porque é uma Constituição que consagra direitos ao longo de todo o seu texto, não apenas no artigo 5º. Se vocês pegarem a Constituição, deixei aqui mero título exemplificativo, não vou ficar lendo isso, mas desde o artigo 1º até o último dispositivo da Constituição, você tem constantemente a preocupação do Constituinte com a proteção dos direitos humanos. Isso também revela um ponto interessante. Do ponto de vista topológico, da localização da norma, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que no título 2, ele se ocupa dos direitos fundamentais. Depois vem a organização do Estado. O que significa isso? Que o Constituinte atribuiu maior peso, maior importância à proteção do ser humano do que a própria organização do Estado. E o Estado, então, deve se organizar para quê? Para proteger o ser humano. Então é isso que a gente conclui de uma leitura topológica da Constituição. Bom, processo de incorporação dos tratados. O que eu vou falar aqui se aplica para todo tipo de tratado. Depois, se tiver uma peculiaridade ou não, a gente vai ver. Mas seja um tratado do direito internacional comum, seja um tratado do direito internacional dos direitos humanos, o que eu falar aqui se aplica a ele, a não ser que eu traga alguma coisa específica. Então vamos lá, como é que é o procedimento de incorporação de uma norma internacional? A gente vai ver mais pra frente, mas ele é composto por 4 fases: assinatura, aprovação, ratificação e promulgação. Então tem essas 4 etapas. Cada Estado deve disciplinar a forma como as normas internacionais serão recepcionadas no seu ordenamento. O Brasil não tem infelizmente, ele não traz algo para facilitar a nossa vida. Então não tem uma normativa que estabelece, o procedimento de incorporação é feito assim, tem prazo aqui, tem prazo ali, tem que aprovar aqui. Não traz. É algo que a gente tem que construir, que a doutrina construiu. Basicamente, você tem 2 dispositivos na Constituição que nos socorrem. Em primeiro lugar, o artigo 49, que é um dispositivo que se ocupa das competências do Congresso Nacional. O que esse dispositivo afirma? Afirma que o Congresso Nacional é competente para intervir, vamos dizer assim, em atos internacionais. É isso que se extrai do que está escrito aqui. E o outro dispositivo que assume relevância para a gente é o artigo 84, inciso 8, que ele atribui a celebração de tratados no direito brasileiro ao presidente da República. Então, interpretando esses 2 dispositivos em conjunto, qual que é a conclusão que a gente extrai? A gente extrai a seguinte conclusão: que os tratados internacionais, qualquer normativa internacional, ela surge no Brasil como um ato complexo. Por que complexo? Porque para sua formação concorrem 2 vontades: manifestação do legislativo e manifestação do executivo. Por isso é um ato complexo. Isso se chama teoria da junção de vontades. Bom, quais são as fases do procedimento de incorporação de um tratado no direito brasileiro? Como eu disse, nós temos 4 etapas: assinatura, aprovação, ratificação e promulgação. Fase de assinatura. Na fase de assinatura, você tem um representante do Poder Executivo, não necessariamente o chefe do Poder Executivo, não necessariamente o presidente, mas alguém que o represente, que represente o Poder Executivo, que discute com outros estados a forma, quantos capítulos vão ter, vai ser separado em quantos artigos e o conteúdo de um tratado. Então, essa fase se ocupa disso, fase de assinatura. Quando o tratado é concluído e o representante do Estado brasileiro assina esse tratado, isso não tem importância jurídica, vamos dizer assim. O Estado ainda não está vinculado ao tratado. A única coisa que o Estado tem que fazer é não obstar o fim, a realização desse tratado, mas o tratado ainda não é fonte de obrigações jurídicas, ok? É o aceite provisório por isso. Então, assinatura, representante do Executivo, aceite provisório. Assinado o tratado, a gente passa para a segunda etapa, etapa de aprovação. Quem é que aprova o tratado no direito brasileiro? É o Congresso Nacional, né? Ele faz por meio do quê? Por meio de um decreto legislativo.
Qual que é o quórum de aprovação do decreto legislativo? Lembrem-se do procedimento legislativo. A Constituição estabelece o seguinte, que a regra geral é a aprovação por maioria simples presente a maioria absoluta dos membros. Sempre que for necessário um quórum diferenciado, a Constituição estabelece expressamente emendas constitucionais, lei complementar. A Constituição não se ocupa dos tratados, né? Não traz lá um quórum específico de aprovação para os tratados. Qual que é a conclusão que a gente extrai? Que eles são aprovados na forma do artigo 47, ou seja, maioria simples, presente a maioria absoluta dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional. Ok? Então, aprovação, ato feito pelo Congresso Nacional por meio de um decreto legislativo aprovado pela maioria simples de seus membros, presentes a maioria absoluta. Tá indo rápido? Tá tudo bem? Então, assinou, aprovou, terceira etapa, ratificação. Ratificação novamente volta para o Poder Executivo. O que nós temos aqui? É o aceite definitivo do tratado. Então, o Estado manifesta sua decisão inequívoca ao tratado. Eu quero me vincular a este tratado. O Estado, ele não é obrigado a ratificar um tratado integralmente. Assim como a lei, um projeto de lei pode ser objeto de veto, o tratado também pode ser objeto de, entre aspas, vetos. Mas isso não se chama veto, se chama reserva. Aliás, reserva. Então o Estado vai lá e fala, olha, eu vou ratificar esse tratado aqui, mas eu não concordo com o artigo 2º, tá? Estou depositando minha reserva aqui e não concordo com o artigo 3º. Basicamente, os tratados, eles estipulam de que forma as reservas devem se dar. Então, você tem que analisar cada tratado. Mas, regra geral, a reserva tem que ser uma reserva direcionada. Eu não concordo com este dispositivo específico, né? Eu não concordo com as disposições do tratado que veiculam tais obrigações. Não, um dispositivo específico, ok? Por exemplo, a Convenção Americana, protocolo referente à abolição da pena de morte. O Brasil ratificou esse protocolo e, basicamente, a ideia do protocolo, como o nome diz, é extinguir a pena de morte no continente americano. A Convenção, no entanto, aliás, o protocolo permite uma reserva. Os Estados podem continuar aplicando a pena de morte nos casos de guerra declarada. O que o Brasil fez? O Brasil fez uma reserva, então, esse dispositivo e continua aplicando. Então, aqui para a gente recapitular o que a gente viu. Aplicação da norma mais favorável. Se o Brasil tivesse ratificado essa convenção integralmente, qual que seria o efeito prático? Significa que o dispositivo da Constituição que permite a aplicação da pena de morte não poderia mais ser aplicado. Prevaleceria a norma mais favorável. Ok? Mas o Brasil formulou essa reserva. Então, ele continua vigendo normalmente. E por fim, o último ato, o ato de promulgação. Promulgação é a expedição de um decreto do Executivo que reproduz o tratado em língua brasileira e então traz um fundamento formal, uma norma formal para que esse tratado seja aplicado no direito brasileiro. Então, para não esquecer, assinatura, aceite provisório, órgão do Executivo. Aprovação, decreto legislativo, Congresso, vai depois, maioria simples, vai depois para ratificação, que é do Executivo de novo, aceite definitivo. E por fim, a promulgação, que é a expedição de um decreto, internalizando então a norma. Bom, como eu disse, tudo que eu estou falando aqui, a não ser que eu fale diferentemente, se aplica aos direitos humanos, aos tratados de direitos humanos. Esse procedimento ele seria aplicável aos tratados de direitos humanos ou não? Surge uma dúvida por conta do artigo 5º, parágrafo 1º. O que dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º? Ele estabelece a aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos fundamentais. Então, de acordo com uma corrente de pensamento, a professora Flávia Piovesan, ela sustenta o seguinte, que por conta desse dispositivo, os tratados de direitos humanos eles seriam completados, inseridos no ordenamento, com 3 etapas apenas: a assinatura, a aprovação e a ratificação. Não seria necessário o decreto de promulgação justamente por conta dessa norma, do artigo 5º, parágrafo 1º. Se o diploma alcança vigor internacional, ao mesmo tempo ele está vigendo no país. Então, na prática, o que a professora Flávia Piovesan sustenta? Ela sustenta que você teria um sistema bipartido no direito brasileiro. Para os tratados de direitos humanos, você aplicaria o monismo, ou seja, essa norma não necessitaria ser reproduzida por um ato nacional, monismo.
E para os demais tratados, você teria o dualismo, ou seja, a norma internacional só é aplicada no Brasil quando ela seja reproduzida por uma norma nacional, que é o decreto executivo. Ok? Isso é seguido? Não, isso não é seguido, tá? O STF já teve oportunidade de se manifestar sobre isso, medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1480, e o STF sustentou que essas 4 etapas se aplicam a todos os tratados, ok? Sejam eles de direitos humanos ou não. E aqui vocês têm que ver o problema disso. Vejam a seguinte situação: o Brasil ratificou um tratado, completou tudo, assinou, aprovou, ratificou, mas não promulgou o decreto ainda. O tratado já está em vigor no plano internacional. No entanto, os nossos órgãos nacionais não têm ainda um fundamento formal, uma norma formal nacional para aplicar esse tratado. Na prática, isso significa o quê? Que o tratado está vigente no plano internacional, mas ao mesmo tempo não está vigente no nosso território, e se não há um fundamento formal, os nossos órgãos não podem aplicar esse tratado. Os órgãos internacionais não estão nem aí. Eles vão verificar isso e vão falar: problema seu, você está descumprindo o tratado. Então cria um paradoxo, né? Esse paradoxo se verifica tanto nos tratados gerais como nos comuns, porque imagina, você tem um tratado que já está em vigor e o presidente da República demora 2 anos para editar o decreto. Nesses 2 anos o tratado está sendo violado. E isso pode ensejar a responsabilização internacional do Brasil, né? Para a gente citar um exemplo bem esdrúxulo, quando a gente for ver mais para frente o procedimento interamericano, o Brasil reconhece a competência contenciosa da Corte em 98. Sabe quando foi editado o decreto de promulgação? Em 2002. Então, 4 anos depois, né? Imagine o problema que isso pode gerar. Bom, hierarquia dos tratados, começando pelos tratados em geral. Então, novamente, o que eu falar aqui, em princípio, se aplica para todo tipo de tratados de direito internacional. Quando chegar nos direitos humanos, a gente vê como que a coisa se dá de maneira diferente. Algumas constituições, não a nossa, trazem um dispositivo específico falando qual que seria a posição dos tratados no ordenamento jurídico. Então, algumas constituições podem falar: os tratados são superiores à norma constitucional, os tratados são inferiores à norma constitucional. Nossa Constituição não traz um dispositivo nesse sentido, ok? Então, o que a gente imagina aqui, a gente tem que extrair de uma interpretação sistemática. Quais seriam alguns dispositivos relevantes para subsidiar a nossa conclusão? São 3. O artigo 47 da Constituição, que fala sobre a aprovação das normas, né? Então, se você não tem regra específica, e no caso de tratados a gente não tem regra específica, como é que eu aprovo a norma? Maioria simples. Maioria simples é o quê? Lei ordinária. Então, se o tratado é aprovado por lei ordinária, em tese ele se equipararia à lei ordinária. Artigo 102, inciso 3, a linha B. Estou aqui falando de recurso especial para o STJ, e nesse dispositivo você coloca lei ordinária e tratado no mesmo patamar. E o mesmo se dá no artigo 102 é do STF, recurso extraordinário para o STF, que permite ao STF reconhecer a inconstitucionalidade de um tratado. Se ele pode reconhecer a inconstitucionalidade, significa que ele está abaixo da Constituição. E por fim, o artigo 105, inciso 3, a linha A, recurso especial para o STJ, que coloca a lei ordinária e o tratado no mesmo patamar. Então, eles são equiparados. Esses dispositivos fornecem essa diretriz. Os tratados se equiparam à legislação ordinária. Qual que é o problema disso? Antes disso, essa posição é seguida pelo STF, tá? Trago aqui o recurso no qual ela foi construída na primeira vez, recurso extraordinário 80004. Desde então, isso tem sido seguido pelo STF e até agora não foi alterado. Tá? Qual que é o problema disso? Isso traz o seguinte problema: se o tratado se equipara à lei ordinária, pode acontecer que seja editada uma lei ordinária posterior desse tratado, e pelo critério de solução de antinomias, lei posterior revoga a lei anterior. Então isso significa que na prática o Brasil pode descumprir um tratado internacional com base na sua própria normativa interna. Isso gera o quê? Gera a violação do princípio da boa-fé.
princípio da boa-fé está previsto no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, convenção que foi ratificada pelo Brasil e que, portanto, num futuro próximo, talvez o STF mude essa posição, assegurando uma eficácia ou uma hierarquia maior dos tratados, não equiparando-os à lei ordinária. Mas, por enquanto, são equiparados à lei ordinária, ok? E os tratados de direitos humanos? Bom, para os tratados de direitos humanos, nós deveríamos aplicar uma lógica distinta. Por quê? Quando eu falo de tratados do direito internacional em geral, o que nós temos? Nós temos um Estado, basicamente, um Estado negociando com outro Estado. Então, eles estabelecem obrigações e direitos recíprocos. Quando a gente está falando de direitos humanos, a matéria é bem distinta, né? Você não, apesar de ser um tratado celebrado por Estados, eles não estabelecem direitos e deveres reciprocamente. Não, o que acontece aqui é o seguinte: o Estado vai lá, assume obrigações em favor do indivíduo. Então é uma lógica bem distinta. Se a matéria é distinta, deveria ser aplicada uma outra conclusão, não a conclusão da equiparação à lei ordinária. Além disso, as normas de direitos humanos são normas que, segundo a doutrina, se equiparam ao ius cogens, que é aquela normativa do direito internacional que o Estado deve cumprir obrigatoriamente, não pode descumprir unilateralmente, né? Bom, então a gente tem esse argumento aqui. Os tratados de direitos humanos deveriam seguir uma lógica distinta. Que lógica distinta é essa? Você tem aqui duas posições. Óbvio que você tem a posição da hierarquia supraconstitucional, entre nós não é seguida, então eu já nem vou citar. Mas o que se debate aqui no Brasil é o seguinte: eles são normas que se equiparam à Constituição ou são normas infraconstitucionais? É esse o debate entre a doutrina e o STF. E quando eu falo doutrina aqui, é óbvio que existem posições dissonantes, mas quando eu falo doutrina, estou me referindo aos autores que eu citei no início, tá? Então vamos lá. Qual que é a posição do STF? O STF, ele firmou o seu entendimento no recurso extraordinário 466343, que envolveu a prisão civil do depositário infiel. O maior problema aqui é o seguinte: você tem uma norma constitucional, artigo 5º, inciso 67, permite a prisão do depositário infiel. E aí surge o conflito. Artigo 7.7 da Convenção Americana dispõe sobre a prisão civil, não faz menção ao depositário infiel, apenas ao devedor de alimentos. Portanto, não autoriza a prisão do depositário infiel. Esse é o conflito. Uma norma que permite, outra norma que não permite. O que o STF passou a entender a partir desse conflito? Sustentou o seguinte: os tratados de direitos humanos não têm hierarquia constitucional, mas têm hierarquia infraconstitucional, porém supralegal. Significa que a Constituição está aqui, o tratado está aqui e a legislação está aqui, tá? Na prática, o que acontece? O tratado, por estar abaixo da Constituição, não modifica nem revoga a Constituição. Porém, por estar acima da legislação ordinária, ele produz aquilo que o STF chama de eficácia paralisante da legislação ordinária. Significa que você tem uma norma constitucional, desce aqui para a lei ordinária. O que essa lei ordinária faz? Ela concretiza um dispositivo da Constituição. O tratado está aqui no meio. O que ele faz? Ele paralisa essa eficácia. Esse dispositivo infralegal esse dispositivo infraconstitucional deixa de produzir sua eficácia. Então, na prática, concretamente, a questão do depositário infiel. A Constituição autoriza a prisão do depositário infiel nos termos da lei. Isso significa o quê? Que eu preciso de uma lei para regular essa prisão civil. Se o tratado tivesse hierarquia constitucional ou supraconstitucional, o que ele teria feito? Teria eliminado esse dispositivo constitucional. Ele não tem, segundo o STF. Segundo o STF, ele é supralegal. Então, o que ele fez? Ele impediu essa normativa infraconstitucional que regula a Constituição de produzir seus efeitos. Na prática, então, o dispositivo da Constituição está valendo, está lá bonitinho, e a lei que regulamenta esse dispositivo teve sua eficácia paralisada, ela não pode ser aplicada. Tá? É isso que significa o status supralegal dos tratados. Não revogam a Constituição, não alteram a Constituição, mas paralisam a eficácia da legislação infraconstitucional que regulamente a Constituição e que contraria este tratado.
Tudo bem? Segundo a doutrina, ele teria consagrado uma teoria do duplo estatuto. Por que duplo estatuto? Porque os tratados têm hierarquia infraconstitucional, porém supralegal. Eles podem assumir hierarquia constitucional quando sejam aplicados na forma desse dispositivo aqui, artigo 5º, parágrafo 3º, que nós já veremos mais à frente. Ok? Tudo bem até aqui? Bom, entendimento da doutrina, né? Aqueles 4 autores lá que eu citei mais à frente. A doutrina, ela não concorda com o STF. Ela sustenta que o entendimento do STF está equivocado. Por quê? Porque você tem um dispositivo muito importante para nós aqui, o artigo 5º, parágrafo 2º. Vou ler o dispositivo para vocês verem o que ele estabelece, né? Todo mundo já sabe o que esse dispositivo estabelece, mas é importante que a gente leia para a gente ver que realmente não tem outra conclusão possível. Artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. E aqui vem a parte que nos interessa. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Se a Constituição não exclui, o que ela tem que fazer necessariamente? Inclui. Então, por conta do artigo 5º, parágrafo 2º, os tratados de direitos humanos teriam hierarquia constitucional, estariam incluídos no rol dos direitos fundamentais da Constituição. Isso na prática, né, na doutrina, recebe um nome específico que é fundamento material de constitucionalidade, ou seja, a constitucionalidade dos tratados não decorre da sua forma, não decorre do seu procedimento de aprovação, decorre do quê? Decorre do conteúdo, fundamento material de constitucionalidade. E aí surge um probleminha que a gente vai ver mais pra frente. Mas deu para entender, deu para visualizar como você tem 2 entendimentos e os fundamentos de cada um desses entendimentos? Ok? Tudo bem? Bom, o impacto do artigo 5º, parágrafo 3º. Esse artigo 5º, parágrafo 3º foi muito celebrado por uma parcela da doutrina, mas é uma porcaria. Só dificultou a nossa vida, tá? O que acontece? O artigo 5º, parágrafo 3º, ele fala o seguinte: os tratados que forem aprovados, que veicularem direitos humanos, então só se aplica essa lógica aos tratados de direitos humanos. Então, os tratados sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos membros, se equipararão às emendas constitucionais. Então, a ideia do dispositivo foi o seguinte: foi estabelecer um fundamento formal de constitucionalidade para os tratados. Sendo aprovados por essa lógica, por esse procedimento, estes tratados se equiparariam às emendas constitucionais. Estariam posicionadas ao lado da Constituição, portanto. Qual que é o problema? Vejam a redação do dispositivo. Os tratados que forem. Disso a gente conclui que é um rito facultativo. O Estado não é obrigado a estabelecer esse procedimento. Ele pode continuar aprovando tratados pelo aquele procedimento que a gente viu antes. Maioria simples. Que forem. E ainda do que forem traz outro problema. Futuro. E os tratados que foram? Esse procedimento se aplica aos tratados anteriores? Como é que fica com esses tratados anteriores? Qual que é a hierarquia deles? Em princípio não se aplica. Pela lógica aqui não se aplica. Só se aplicaria se eles fossem reaprovados por essa nova sistemática. Okay? Então o dispositivo é um problema. Alguns autores tentam salvar esse dispositivo, Flávia Provenzano, por exemplo, André de Carvalho Ramos. Eles sustentam que, isso aqui sobretudo a Flávia Provenzano, tá? Eles sustentam que a partir desse artigo 5º, parágrafo 3º, o legislador introduziu no ordenamento 2 tipos de tratados de direitos humanos. Você tem os tratados materialmente constitucionais e os tratados material e formalmente constitucionais. O que é um tratado materialmente constitucional? É um tratado aprovado pela sistemática que a gente viu até agora e ele é materialmente constitucional por conta do artigo 5º, parágrafo 2º. Então esse é o seu fundamento de constitucionalidade. De outro lado, você tem os tratados formal
e materialmente constitucionais. Todo tratado de direitos humanos é um tratado materialmente constitucional. Matéria, conteúdo. Ele também pode passar a ser formalmente constitucional. Quando? Quando seja aprovado pelo artigo 5º, parágrafo 3º. Então, esse é o impacto, seria o impacto do artigo 5º, parágrafo 3º. Bom, se você tem um tratado, de um lado um tratado materialmente constitucional e de outro um tratado formalmente constitucional, você tem dois regimes de tratamento, regimes distintos. Já vamos ver qual que são as consequências desse regime distinto. Mas antes disso, como é que fica a situação dos tratados aprovados antes da emenda 45 de 2004? Para estes tratados, segundo a professora Flávia Piovesan, seria aplicada a teoria da recepção. Não sei se vocês já estudaram direito constitucional para o concurso aqui, mas o que a teoria da recepção defende? A teoria da recepção ela é uma teoria que tem por escopo solucionar o conflito intertemporal entre uma Constituição e a normativa anterior a essa Constituição. Então, de acordo com a teoria da recepção, a normativa anterior à Constituição, que seja materialmente compatível com essa Constituição, é por ela recepcionada. Então, a norma continua vigorando, mas ela tem um novo fundamento de validade, que agora é a nova Constituição. Por outro lado, se a normativa anterior é formalmente incompatível, não tem nenhum problema. Ela continua vigorando também. Se ela for materialmente incompatível, ela perde sua vigência, ela é revogada. Então, um exemplo prático. Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma lei de 72, se eu não me engano. 72? Não, 68. 68. Ou será que eu também me confundi? Enfim, ela é anterior à Constituição de 67 e ela foi veiculada por lei ordinária. Até a Constituição de 67 não existia a categoria lei complementar. A Constituição de 67, então, introduz a ideia de lei complementar e estabelece que uma das matérias da lei complementar são as normas gerais de direito tributário. Então, automaticamente, o Código Tributário Nacional foi recepcionado como lei complementar. Não significa que ele se transformou numa lei complementar. Significa que ele tem o status de lei complementar. Ou seja, leis ordinárias não revogam dispositivos do Código Tributário. Leis complementares podem alterá-lo ou revogá-lo. É isso que significa na prática. O mesmo teria ocorrido com agora, só para a gente fechar isso aqui. Se vier uma Constituição amanhã e falar não existe mais lei complementar, qual que é a consequência? Nenhuma. As leis complementares continuam vigorando normalmente, se não forem materialmente compatíveis com essa nova Constituição. A diferença é que para alterar essas leis complementares anteriores à Constituição, eu vou ter que aprovar uma lei ordinária. Simples. Tá? Então, qual que é o impacto disso para os direitos humanos? Para os tratados de direitos humanos anteriores ao artigo 5º, parágrafo 3º. Eles seriam recepcionados como tratados material e formalmente constitucionais. Ok? Isso é aplicado? Não, isso é uma posição defendida pela Flávia Piovesan que não é seguida, como a gente viu pelo STF. Tá? Bom, então nós temos duas espécies de tratados. Parágrafo 2º, tratados materialmente constitucionais. Parágrafo 2º com parágrafo 3º, tratados material e formalmente constitucionais. O que isso significa? Significa que quando um tratado é material e formalmente constitucional, ele inequivocamente se equipara à emenda constitucional. Isso significa então que suas normas se tornam cláusulas pétreas e, portanto, o Estado não pode denunciar os tratados. Reiterar denunciar. Não dá mais para denunciar. Não tem como. Denúncia é um ato, a gente vai ver mais para frente, mas é um ato pelo qual o Estado manifesta sua vontade de deixar de se vincular a um tratado. Tudo bem até aqui? Bom, conclusão então, análise crítica do artigo 5º, parágrafo 3º. Em primeiro lugar, a norma dificultou a recepção constitucional dos tratados de direitos humanos. Aplicando a teoria da Flávia Piovesan, que é seguida pela maior parte dos autores, o que nós teríamos? Que o artigo 5º, parágrafo 2º já é suficiente por si só. Né? Não precisaria do artigo 5º, parágrafo 3º. Portanto, ele dificultou a recepção constitucional dos tratados. Agora você tem que seguir um procedimento muito mais rigoroso para que um tratado seja equiparado à norma constitucional. Que procedimento é esse? O procedimento das emendas constitucionais.
E tanto isso é verdade que atualmente nós temos apenas 3 tratados de direitos humanos com hierarquia constitucional. Quais são eles? Convenção de Nova York, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o protocolo facultativo a essa convenção e o chamado Tratado de Marrakech, que é um tratado que dispõe sobre o acesso a obras literárias em favor das pessoas com deficiência visual. Tá? Só esses 3 até agora. E vejam que o dispositivo é de 2004, 2005. 45 de 2004. Então ele tem 13 anos e até agora só temos 3 tratados, né? Como se a cada 4 anos a gente tivesse um tratado constitucional. Os parlamentares não vão nem trabalhar. Muito bom, né? Achar um código de 3, 15, 60%. Muito bom esse dispositivo, ele resolveu o nosso problema. E, por fim, como eu disse, lembre-se do que forem. Se ele se aplica aos que forem, ou se aplica aos que foram, portanto, ele deixa em aberto a situação dos tratados aprovados anteriormente à Constituição, à Emenda 45 de 2004. Temos 5 minutos ainda, querem encerrar? Dá para terminar esse Brasil de Direitos Humanos depois Então, né? Vamos terminar então. Bom, denúncia dos tratados. Como eu disse, a denúncia é um ato pelo qual o Estado manifesta a sua vontade de não mais se vincular ao tratado. Então é revogação, né? É revogação. Não escrevam isso na prova, mas a mesma lógica da revogação. Qual que é o problema da denúncia? De um modo geral, não tem muito segredo aqui. Um tratado, quando dispõe sobre as suas normas, ele vai lá e traz o modo pelo qual a denúncia deve ser efetuada. Então o Estado tem que comunicar ao secretário-geral da OEA, por exemplo, tem um prazo, ele não poderia denunciar o tratado no prazo de 5 anos depois que ele celebrou esse tratado, por exemplo. Se ele denuncia, tem um período de aviso prévio. Isso o tratado tudo dispõe, tá? Artigo 78 da Convenção Americana, Pacto de São José da Costa Rica, depois, quando vocês forem estudar, leiam isso e vocês vão ver que está disciplinada a denúncia desse tratado nesse dispositivo. Qual que é o problema? Antes disso, uma ressalva. Mais pra frente a gente vai ver que no Tratado do Procedimento no Sistema Interamericano, mas eu já adiantei, a Corte Interamericana ela exerce 2 competências, contenciosa e consultiva. A competência contenciosa, a Corte só pode exercer em relação ao Estado que expressamente reconheça essa sua competência, tá? Isso está previsto no artigo 62. Então, o Estado poderia denunciar. Hoje o Brasil reconhece a competência da Corte, daqui a 20 anos ele fala, isso aqui não é mais interessante, vou denunciar isto. O Estado poderia denunciar? Não pode denunciar. Se ele quiser se desvincular da atuação da Corte, ele só tem uma alternativa: denunciar o tratado integralmente, tá? Por 2 motivos. Né? Em primeiro lugar, porque você está falando de direitos humanos, então isso poderia acarretar proibição do retrocesso. Em segundo lugar, você tem um tratado e o tratado tem que disciplinar a denúncia. O tratado, a Convenção Americana não disciplina a denúncia parcial. Então, só pode ser objeto de denúncia total. É isso que a Corte Interamericana entende, tá? Caso Ivcher Bronstein versus Peru. Na prática, o que significa isso? Significa que o artigo 62 é uma cláusula pétrea da Convenção Americana. Mas aí vocês podem virar para mim e falar, porra, mas que coisa idiota. Se eu não quiser mais estar vinculado na Corte, eu vou lá e denuncio o tratado integralmente. É muito pior. Né? Não é pior, porque se eu denunciar o tratado integralmente, tem uma reação da comunidade social da comunidade internacional muito maior, muito mais problemático isso. Tanto que só 2 estados denunciaram a Convenção Americana, Trinidade e Tobago e Venezuela. Tá? E aqui não estou fazendo nenhum juízo sobre a questão política desses países, só estou citando um exemplo, tá? Para mostrar que é bem excepcional mesmo. A dificuldade seria mesmo para impedir, então, né? Exatamente, é muito mais grave, desperta muito maior reação da comunidade internacional um Estado que denuncia um tratado de direitos humanos. É muito pior, né? Ele vai ser visto com muito mais com maus olhos. E aí o problema que surge aqui é o seguinte: como compatibilizar a denúncia com a teoria da junção de vontades? Nós vimos que o tratado é um ato complexo, surge a partir da junção de 2 vontades. A denúncia, por sua vez, é um ato unilateral. Quem faz a denúncia? O chefe do executivo.
Ele vai lá, deposita, segue o procedimento do tratado, normalmente tem que fazer o depósito na secretaria da organização. Fez a denúncia do tratado, acabou. O tratado parou de viger para o Brasil. É um ato unilateral. Bom, se o tratado é um ato bilateral, junção de vontades, a denúncia também deveria ser um ato bilateral, concordam? A lógica manda isso. Mas não é. Então, a denúncia deveria ser um ato para o qual concorre a atuação do Congresso e do Executivo, mas isso não ocorre na prática. E o STF ele já se manifestou sobre isso, mas ainda não decidiu definitivamente. Tá? Isso está na ADI 1625. Teve um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O que aconteceu ali? Se eu não me engano, essa ADI foi aquela ADI de uma convenção da OIT, que restringiu muito o poder de dispensa sem justa causa. Praticamente acabou com a dispensa sem justa causa no Brasil. O Estado ratificou e da noite para o dia falou, opa, melhor eu denunciar isso aqui que não devia ter ratificado. Era o FHC foi lá e denunciou. E aí isso foi questionado a constitucionalidade desse ato de denúncia, justamente por conta disso, porque se a formação é bilateral, a denúncia também teria que ser bilateral. Está suspenso, mas a proposta do ministro Teori Zavascki, né, ele era o relator do caso, ele propôs o seguinte: deve ser aplicada também a denúncia, a teoria da junção de vontades, mas, em homenagem à segurança jurídica, essa decisão deveria produzir efeitos prospectivos, efeitos futuros, que é o que está previsto no artigo 27 da Lei 9868, que disciplina o procedimento da ação direta de inconstitucionalidade. Ok? Bom, com isso a gente encerra por hoje. Ok? Obrigado a vocês e até a semana que vem.